Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar prosseguimento ao nosso curso sobre a reforma da Lei de Improbidade Administrativa. E hoje nós temos mais um encontro muito especial, recebendo aqui o professor Mauro Roberto Gomes de Matos, que é uma referência no tema da improbidade administrativa, uma referência para todos nós. Ele, além de ser advogado, um grande advogado na área, é vice-presidente do Instituto Ibero-Americano de Direito Público, e ele foi membro da comissão do anteprojeto dessa nova lei de improbidade. Então, ele participou dos debates que depois geraram essa nova legislação. Então, o Mauro vai falar com a gente sobre o reflexo do direito penal na nova lei de improbidade administrativa. Então, sem perder mais tempo, eu já passo a palavra ao querido professor Mauro Gomes de Matos, já agradecendo mais uma vez a aceitação do convite e dizer que é uma honra para todos nós da Procuradoria recebê-lo aqui para falar de um tema em que você realmente é uma grande referência para todos nós. Muito obrigado. Eu agradeço as palavras sempre gentis de amigo, né? O Rafael é um amigo e quem também eu pego muito aconselhamento na área de improbidade, pelos livros dele, pelos estudos, né? E dizer da minha satisfação e grande honra de estar aqui com vocês para tratar de um tema de muita importância. Diria para vocês que uma das maiores alterações na lei de improbidade administrativa é sobre esse tema que nós vamos falar hoje. Então, eu me sinto muito honrado, agradeço o convite, né? Participei do anteprojeto e vou dizer para vocês que a lei, como estava anteriormente, era uma lei que não podia mais subsistir, uma lei realmente com caráter totalmente aberto, não trazia o núcleo do tipo do ato de improbidade administrativa. Já havia um artigo inaugural da lei dizendo que os atos de improbidade serão punidos, ou seja, mas quais são os atos de improbidade? A lei não descrevia, o legislador não descreveu. O legislador apenas elencou no artigo 9 enriquecimento ilícito, no 10 o prejuízo erário, no 11 violações a princípios, mas não trouxe o núcleo do tipo. E muitas discussões ocorreram naquela época, né? A lei é de 92, e essas discussões se afloraram. Eu me lembro que eu comecei a estudar sobre esse tema quando eu tive que defender desembargadores federais acusados da prática de ato de improbidade por decisões judiciais que, no meu sentido, não teriam nenhuma pertinência temática na lei. E aí eu comecei a indagar até onde essa lei vai, até onde não vai, e escrevi o limite da improbidade administrativa. Esse limite foi importante porque era a visão de um advogado, de um militante. Só tinha estudos e livros de procuradores, membros do Ministério Público, quer dizer, pessoas voltadas mais para a acusação. O livro de defesa realmente precisava. Eu discutia muito na época o caput do artigo 10 da lei anterior, né, antes da modificação, ele permitia a imputação culposa e a dolosa, e equiparava a culpa a dolo. Eu fui um dos poucos autores que escrevi sobre a inconstitucionalidade do tipo culposo, porque eu entendia que não poderia ter culpa na lei de improbidade. Por quê? Porque a lei de improbidade veio com base no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, com o objetivo único e exclusivo de combater corrupção, e competia ao legislador ordinário disciplinar a lei nesta linha, qualificar a investigação do Ministério Público para desonestos. Mas a lei, ao não prever dolo em todos os três tipos, ela passa a admitir tipo culposo. Aí começa a grande discussão sobre o artigo 10. Culpa, depois é culpa grave. E isso trouxe realmente muitas injustiças. Eu, como advogado, pude dizer isso na comissão, de muitos servidores públicos defenestrados. Não só eles, como famílias. Porque esse tipo de ação, tal qual a penal ela vem, ela mexe com a sua liberdade de locomoção. A lei de improbidade mexe com o seu vínculo funcional, com o sustento da família e com a parte patrimonial. Então, mais rigor ainda o legislador tem que ter no direito administrativo sancionador. Não poderia ter tipos abertos. Eu venho defendendo isso há muitos anos. E, infelizmente, o legislador não tinha ainda se atentado e havia um grande preconceito da própria comissão. Os membros diziam, olha, nós vamos afunilar essa lei, fechar tipos, vamos deixar que ímprobos se tornem impunes.
Não, da máxima vênia. Nós temos que efetivamente definir núcleo de tipo, definir que os tipos têm que ser culposos, ou perdão, dolosos, os tipos têm que ser dolosos. Esta lei é para combate de desonestos, não administradores públicos, servidores desastrados, inábeis, que não está no bom dia de serviço público e comete um equívoco. Ele vai responder, ele não vai ficar impune, mas não sob o falante da lei de propriedade administrativa. Então a lei de propriedade realmente tinha que ser modificada. A comissão, no meu sentir, ao alterar alguns artigos, alterou de forma tímida, porque não tinha fechado o núcleo do tipo, com medo realmente de cercear o Ministério Público do ingresso de ações de improbidade. Ela não estabeleceu o dolo que nós achávamos que tínhamos que ter, que está na lei. O que nós fizemos então? Um novo projeto. Dessa vez, capitaneado pela OAB Federal, com a ajuda do ministro Napoleão, levamos para a comissão, em nome da OAB Federal, e nessas modificações, brigamos muito para ter o dolo, para fechar o núcleo do tipo, o particular, o terceiro, absurdo. O terceiro respondia pela antiga redação de forma objetiva. Ou seja, improbidade é conduta, é exatamente elemento subjetivo do tipo de conduta, qual seja, tem que ser dolosa. Então essas modificações todas vieram, o artigo inaugural da lei traz realmente muitas modificações positivas. Essas modificações vieram para disciplinar. Eu até dizia em algumas palestras que a lei de improbidade anterior, sem essas alterações, ela parecia uma lei penal em branco, definida por um jurista penal alemão, Calbini, em 1902, como um corpo errante sem alma. Essa era uma definição de lei penal em branco. É aquela que precisa de um outro texto legislativo para integrar e dizer como se aplica. Eu entendia que a lei de improbidade era isso. E no Congresso, todos diziam que ou os deputados, ou os senadores, ou servidores públicos, ou amigos, todos respondiam à ação de improbidade. Eu ia mais além, se não responderam, vão passar a responder. Basta ter um cargo de chefia. Ou seja, isto não é producente para o serviço público estadual, municipal ou federal, porque causava o quê? Apagou nas canetas. Ninguém queria mais decidir e jogava a responsabilidade toda para o jurídico. O jurídico, por sua vez, também receoso, poderia responder improbidade do jeito como estava. Hoje não, hoje realmente está bem definido. Essa alteração é uma alteração importante. E um dos temas mais importantes que eu acho nesta lei é exatamente o nosso tema de hoje. Por quê? Na Lei 8.112, quando eu fiz os comentários, que é o regime jurídico único do funcionário público federal, eu já peguei pela frente o artigo 126 da Lei 8.112, que diz o seguinte, aspas, a responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolução criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. Ora, notem bem, o legislador e a Lei 8.112 é de 90, com efeitos financeiros de 91. Então, bem depois da Constituição, que foi em 88, mas demorou um pouco a ser adotada, a ser utilizada. Essa lei, então, ela diz o quê? O funcionalismo público federal e a maioria dos estatutos dos funcionários públicos, Estado, município, segue a mesma liturgia legal. Que só ao afastamento de autoria ou a negação do fato é que afasta a responsabilidade sobre o mesmo ilícito, com o mesmo acervo probatório. Ora, data máxima vênia, desde a minha primeira edição, eu já brigava contra esta norma. Por quê? Porque eu entendo que o artigo 386 do Código de Processo Penal, que traz as hipóteses de absolução, não podem ser gradados. Ou seja, se existe absolução por falta de prova, por que essa absolução por falta de prova, ela não se insere no contexto para absolver o servidor que responde sobre os mesmos fatos num processo administrativo disciplinar? E aí, Supremo Tribunal, STJ, sempre defendiam a independência das instâncias. E dizia, se não tiver autoria, isso para mim era uma grande injustiça, porque na parte dispositiva, o julgador afastava a autoria, mas na hora dele concluir, ele botava por falta de prova. Era suficiente para o servidor público passar, ou o agente público também, passar uma via crucis. Imagina só, responsabilidade penal, responsabilidade disciplinar, responsabilidade por improbidade sobre o mesmo fato, sobre o mesmo ilícito, o mesmo conjunto probatório. E aí no direito penal, onde tem uma acusação feita por Ministério Público,
defesa de advogado técnico, julgamento por juiz, diz, não tem prova e absolve, e é primário. Mas no direito administrativo, que sabemos que as comissões disciplinares não necessariamente precisam ser compostas por advogados, mas sim por servidores de hierarquia igual ou acima do acusado, aquela comissão achou a prova. E o servidor absolvido na esfera penal era condenado na esfera administrativa sobre os mesmos fatos. Isto, para mim, é uma grande injustiça e um grande erro legislativo, porque no direito administrativo sancionador se preconiza a unidade do direito, a unidade quando o ilícito é o mesmo, quando o conjunto probatório é o mesmo. Se tivéssemos uma absolução no penal, mas no direito administrativo sancionador, na parte disciplinar ou na improbidade, novas provas, novos fatos, não se discute, mas com o mesmo conjunto probatório, isso existia, olha, situações que eu peguei nesse curso desses anos, das mais inusitadas, para vocês terem ideia. Servidor público demitido no administrativo, a comissão disciplinar extrai as provas, as peças, encaminha para o Ministério Público, o Ministério Público oferece ação de improbidade sobre os mesmos fatos e o servidor é absolvido na ação de improbidade sobre os mesmos fatos. E no disciplinar ele foi demitido. Aí você pede a reintegração. Eu tive um caso concreto de uma auditora da Receita Federal em que eu pedi a reintegração, foi interferida a tutela para ela voltar. Concomitantemente, o Ministério Público entra com a ação de improbidade. A ação de improbidade foi julgada procedente. Aí eu peguei a prova e a carga declaratória da sentença, ainda sob a égide da lei antiga, juntei na atual. O juiz mandou paralisar, porque havia conexão, havia reflexo uma para outra. E ela volta, o juiz dá a tutela com base no título judicial da improbidade, que é julgado procedente em primeira instância, ou seja, improcedente em primeira instância, o TRF confirmou e a STJ confirmou. Ele veio e aplicou. Então a gente vê realmente que o servidor fica muito exposto a uma situação de vários procedimentos do direito sancionador sobre um fato. De uma forma inovadora no nosso direito, a atual lei de improbidade traz realmente uma situação nova. Mas antes dela trazer a situação nova, eu queria ressaltar aqui para vocês até um artigo que eu fiz no início de 2001, com base em uma reclamação no STF do Fernando Capês, um deputado estadual de São Paulo, e esse deputado, exatamente o que ele dizia? Ele dizia que ele, numa ação criminal, ele conseguiu um habeas corpus no Supremo que trancou a ação por falta de justa causa. Sobre os mesmos fatos, o Ministério Público trará 2 peças e abriu a ação de improbidade. E esta decisão, na reclamação 41557 de São Paulo, julgada em, vamos ver aqui a data, julgada em 2001, da certidão, por maioria, confirmou a liminar, julgado no início de 21, estou sem a data aqui. Ele diz o seguinte, essa decisão, isso foi um marco muito importante, por isso que eu fiz esse artigo, diz que haveria bis in idem, ou seja, que a absolução criminal, ou seja, o trancamento da ação por falta de justa causa, ou seja, não haveria indícios para a persecução penal, sobre os mesmos fatos, ensejaria no trancamento da improbidade. E o ministro Gilmar Mendes, relator da reclamação, manda trancar. Manda trancar, e aí é muito interessante, porque aí ele começa a bater na independência das instâncias. As instâncias que o Supremo sempre disse são independentes, mas aí ele defende a mitigação da independência das instâncias, de uma forma acertada. Eu já escrevia também na 8.112 que as instâncias eram independentes, mas elas se imbricavam para fins de procedibilidade. Exemplo, sonegação fiscal. A sonegação fiscal, para ser um crime, tem que ter a constituição do crédito tributário definitivo na esfera administrativa. Então já existia. Crime da CVM, crime societário, também teria que ter a decisão da CVM para ter o processo penal. Então elas já se imbricavam, só que dessa vez o Supremo vem e diz, as instâncias são independentes, mas são mitigadas. Uma tem que influenciar a outra em face da unidade do direito, em face do ilícito, em tese, ser o mesmo, quando se tem o mesmo acervo e conjunto probatório. E essa decisão
de suma importância para o direito administrativo do sancionador, ficou assim emendada, para ficar bem mais claro. Reclamação constitucional, direito administrativo do sancionador, ação civil pública por ato de improbidade administrativa, possibilidade de se realizar em sede de reclamação um cotejo analítico entre acervos probatórios e procedimentos distintos, caracterizada a relação de aderência temática entre a decisão reclamada e a decisão precedente, identidade entre os acervos fáticos probatórios da ação de improbidade e da ação penal, trancada pelo STF nos autos do HC 158-319/São Paulo, negativa de autoria como razão determinante do trancamento do processo penal, obstáculo ao reconhecimento da autoria na ação civil pública de improbidade, independência mitigada entre diferentes esferas sancionadoras, vedação ao bis in idem, liminar confirmada a reclamação procedente, determinando o trancamento da ação civil pública de improbidade em relação ao reclamante, com a sua exclusão do polo passivo, constituição definitiva da ordem de disponibilidade de bens. Aí eu fiz um artigo da seguinte maneira: da nova visão do Supremo Tribunal Federal, STF, sobre decisão judicial que acolhe a HC para trancar a ação penal e a impossibilidade da propositura de ação de improbidade administrativa sobre os mesmos fatos, bis in idem, mitigação da independência das instâncias penal e administrativa. Ora, foi de suma importância, porque nós temos um direito administrativo muito ainda preso à doutrina passada, aquele direito administrativo que a acusação poderia ser ampla, não precisava se descrever os tipos. Hoje, quando a gente tem um processo administrativo disciplinar, o servidor público se defende dos fatos. Depois, no indiciamento, é que é feita a tipificação. Mas os tipos têm que ser fechados, até para que você tenha a devida ciência do servidor público do que é direito e do que é dever a ser observado. Então, essa decisão, ela abriu um leque muito importante, porque ela tem a finalidade de evitar o bis in idem, que é a mesma acusação, né, sobre o mesmo fato. Isso não tinha no nosso direito. Com base nessa decisão, né, com base nessa modificação toda legislativa, vem a nova lei de improbidade, em 21, a lei 14.230 de 21, que traz exatamente no artigo 21, parágrafo 3º e parágrafo 4º, as grandes inovações nessa área ligadas ao direito penal e o reflexo do direito administrativo. Primeiro, no artigo 21, parágrafo 3º, ele compreende, o legislador compreende que a sentença, ou seja, ainda estou falando em aspecto transitório, ainda não transitário em julgado, que a sentença já deve repercutir na ação de improbidade. Ele diz assim, aspas, as sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação à ação de improbidade quando concluírem pela inexistência da conduta ou pela negativa da autoria. Aqui ainda, ele ainda se prende negativa de autoria e de conduta. Mais à frente, no parágrafo 4º, ele é mais amplo e diz: a absorção criminal em ação que se discute os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata essa lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no 386 do Código de Processo Penal. Aqui o legislador ele diz o seguinte: ora, havendo absolvição por falta de prova, ela vai repercutir. Então eu acho isso de grande importância. Eu acho que esta decisão, tanto do Supremo na reclamação que eu li antes para vocês da emenda, como na lei de improbidade, abre um leque muito grande para se discutir em processos administrativos disciplinares. Eu acho que abre. Por quê? Porque não pode. Qual é a essência da reclamação do Supremo e qual é a essência do legislador? Ele está bis in idem. Ora, se eu respondo pelo mesmo fato, na improbidade, no administrativo e no penal, e se eu tenho a solução no órgão colegiado, mesmo falta de prova, repercutiu. Então, eu acho que isso é muito importante para o servidor público, porque vai poder, se já houve uma condenação, se já houve uma demissão, ele pode entrar com uma revisão de um PAD. Na Lei 8.112 diz que a qualquer momento, desde que tenha um fato novo, pode-se entrar com o processo de revisão do processo administrativo disciplinar. Então, para mim, foi uma das maiores e melhores evoluções da lei de improbidade, foi exatamente essa de evitar o bis in idem. O legislador já tinha no Código Civil um disposto no artigo 935 do Código Civil, e também é muito citado nessa reclamação do ministro Gilmar Mendes, que trata sobre a responsabilidade civil
e diz que ela é independente da criminal, mas diz que não pode, né, se questionar a existência do fato sobre quem seja o seu autor quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal. Ou seja, o 935 do Código Civil com a reforma já falava. A 8.112 do Estatuto dos Funcionários Públicos Federal não fala, né? Acredito que o de vocês também não, e do Estado também eu tenho certeza que não. Com a vinda agora do artigo 21, parágrafo 3º e 4º da Lei de Improbidade, abre-se um leque realmente para se discutir sobre a unidade do direito, sobre o mesmo ilícito, sobre repercussão da esfera criminal. Eu acho que vai evitar muitas injustiças, vão ser evitadas, porque eu vejo situações horríveis no dia a dia, exatamente por essa falta de definição legislativa e, infelizmente, o administrador público ele é preso ao texto da lei, né? Ele até quer alterar, mas eu não vejo a administração pública se movimentar de uma forma que não seja pela lei. Então, a partir do momento que o legislador traz modificações legislativas, traz possibilidades de defesas importantes para o servidor público, né, importantes nessa improbidade administrativa, eu vejo isso com muito bons olhos. Acho realmente que essa lei, ela evita bis in idem também em outras situações, como é o caso das empresas ou das pessoas que respondam sobre lei anticorrupção e lei de improbidade, ela evita bis in idem. Então, realmente, eu sou um defensor, sei que tem muitos críticos e já discuti muito com o Ministério Público em várias ocasiões, em palestras e tal, que eles entendem que essa lei foi muito flexibilizada e que foi muito ampla. E eu defendo que não. Eu defendo que essa lei ela veio para qualificar a acusação. Ela veio para que o Ministério Público tenha uma linha realmente de atuação veemente. Ninguém é contra que o Ministério Público investigue, apure e entre com a ação. Mas nós somos contra, sim, ações natimortas, ações que levam a pessoa quase à exaustão, porque, infelizmente, a ação de improbidade hoje, para quem milita, sabe que a tramitação dela é um dinossauro, sabe que é uma tramitação muito lenta, passos de dinossauro, ações que demoram 10 anos, bloqueios de bens, que foi também uma outra grande evolução do legislador. Antigamente era tutela de evidência, hoje é tutela de urgência, artigo 300 do CPC. Hoje, para se disponibilizar bens de réus em ações de improbidade, tem que se demonstrar não só a plausibilidade do direito, como um perigo em mora vinculado à dilapidação de bens, como a demonstração realmente que o réu pode se ocultar nos seus bens. Então, são modificações muito positivas. Eu sou um defensor e sempre fui dos direitos e garantias fundamentais de agentes públicos, de servidores, e sempre lutei por uma legislação mais realmente suavizada. Vejo preconceito que tem os tribunais superiores, várias decisões no STJ que eu imputo como legislador positivo. Legislador positivo é aquele que não tem uma legislação e o judiciário se transforma no legislador positivo. E cito um exemplo claro, a prescrição. A prescrição, por exemplo, na 8.112, é uma prescrição que é o artigo 143, que é a contar do conhecimento do fato pela administração pública. Essa é a base da prescrição do direito administrativo federal. Tá? Bom, o que veio o STJ? É o 142, da 8.112. O STJ veio e disse: a administração pública, lato sensu, quando a corregedoria toma ciência. Onde está isso? Na lei diz administração, conhecimento da administração. Então eu tenho visto muito preconceito, principalmente quando se trata do policial rodoviário federal, agente tributário, municipal, estadual. E a gente tem que acabar com esse preconceito. O direito de defesa, o direito à presunção de inocência é uma norma assente em todo o ordenamento jurídico. Para se efetivamente acusar, temos que ter uma acusação séria, porque todos aqueles que já sofreram uma injustiça de uma acusação ilegítima, de uma acusação indevida, sabem a dor que carregaram, que mesmo com a absolvição a posteriori, não veio para suprir aquela dor imensa. Para vocês terem ideia, eu peguei um caso interessantíssimo de um auditor da Receita Federal, em que ele foi acusado de uma grande operação como se ele ajudasse fraudadores. Ele chegou a ficar preso 5 dias. Simplesmente esse auditor, no curso da investigação penal, sequer foi denunciado, porque não tinha elementos contra ele. Aquilo era uma suposição do primeiro nome
do auditor numa gravação que não era ele, mas até então o Ministério Público entrou, o juiz mandou prender. O que aconteceu? Abriu-se um PAD contra ele, ele simplesmente não conseguiu voltar mais na repartição. Ele não foi processado criminalmente, ele foi absolvido pelo processo disciplinar, mas ele não teve mais condição de trabalho porque ele contraiu a síndrome do pânico. Toda vez que ele chegava na repartição pública, ele começava a passar mal. O que aconteceu com ele? Licença médica, aposentadoria por tempo de serviço proporcional. Bom, aposentadoria por tempo proporcional de serviço. Quer dizer, eu até entrei agora com uma ação para ele, ao argumento de que essa violação aos direitos e garantias dele, ele, quando entrou apto no serviço público, fez o exame admissional e ele se tornou inapto por culpa de uma perseguição. Estou até tentando uma aposentadoria, é uma tese até nova, ainda não tem jurisprudência nessa linha, mas entendo que o acidente no trabalho não é só a perda de um braço, de um olho, de uma perna, e sim também o aspecto mental, o aspecto da solvabilidade da pessoa. E realmente eu vejo isso. Então eu acho importante, muito importante, essas alterações, especialmente esse reflexo, né, na unidade do direito, trazendo a não aplicação do bis in idem, ou seja, impedindo que o servidor público responda sobre os mesmos fatos nas três esferas das três esferas de acusação, né? Ou seja, eu vou contar um outro exemplo que eu tenho aqui. Um juiz federal. O juiz federal ele está há 14 anos lutando. Para vocês terem ideia, esse juiz federal está lutando para voltar, para botar ele de volta. Ele está afastado do serviço há 14 anos. Ele é aqui do Rio de Janeiro, ele é do Espírito Santo, do TRF da 2ª região. Imaginem só vocês. Ele é acusado no penal, absolvido por falta de prova. Acusado no administrativo, não teve um quórum qualificado para condenar. Então ele foi absolvido. Ação de improbidade. A ação de improbidade estava prescrita ainda sobre a égide da lei anterior, porque o cômputo da prescrição vai pelo penal. Como ele foi absolvido no penal, quando vai para o administrativo, os 5 anos já tinham passado, ele está afastado há 14 anos, e simplesmente ele foi afastado com uma liminar e está até agora para tentar voltar e retornar à ativa. Então, acho que agora com essa modificação do artigo 21, parágrafo 4º, realmente vai melhorar, vai trazer situações de segurança jurídica. Volto a dizer a vocês, a ação de improbidade administrativa é para servidor público desonesto, não para inábil, não para despreparado, não para aquelas pessoas que tenham a probidade no seu dia a dia. É até antítese, né? A probidade, ou seja, a boa-fé, é a antítese da má-fé. Então, essa lei, hoje, ela está disciplinando, veja que o artigo inaugural define e exige o dolo, que é um outro aspecto do direito penal, é uma outra influência positiva. Diz o legislador hoje o seguinte, no artigo 1º, parágrafo 1º, considera-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas, tipificadas no artigos 9º, 10 e 11 desta lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. No parágrafo 2º diz, considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado no artigo 9º, 10 e 11 desta lei, não bastando a voluntariedade do agente. Então, ela fecha realmente, e ela é muito importante. Veio o seguinte, eu antes de vir para cá estava terminando um recurso sobre nepotismo. Interessante, isso ficou na minha cabeça por quê? Porque a sentença condenou um prefeito que nomeou uma assistente jurídica, onde o procurador era também nomeado por ele. Mas esta nomeação foi em 2005, antes da súmula vinculante 13 do Supremo, que é de 2008. Não tinha legislação nenhuma, e a sentença foi toda com base em precedente. E aí, na própria lei de improbidade, tem que quando você tem, até na LINDB vem também, quando você tem interpretação de lei, interpretação jurisprudencial, retira o dolo. Bom, o prefeito nomeou, não teve prejuízo erário nenhum. A nomeada trabalhou, cumpriu o dever dela e tinha currículo, o que afasta aquela discussão de impessoalidade, de violação à moralidade. Bom, mas a acusação era objetiva.
O prefeito nomeou a esposa do procurador-geral, os 2 cargos em comissões, mas cada um no seu gabinete, apesar de ter hierarquia, mas a autoridade nomeante, que era o prefeito, não praticou nenhum dolo. A sentença não trouxe o dolo dele específico, porque houve prestação de serviço, houve qualidade no serviço dela, houve pontualidade, assiduidade, houve tudo. Então, não se discutiu isso, só se discutiu de uma forma objetiva. Houve nomeação e violação à súmula 13, que a súmula 13, depois, houve algumas evoluções, até no aspecto do agente político, que exige o nepotismo cruzado, ou seja, eu nomeio como prefeito a filha de um vereador, o vereador nomeia algum parente meu, e esse é o nepotismo cruzado. Mas não tinha nenhum dolo. Não tinha nenhum dolo, e a sentença dizia que o tempo regia o ato e aplicou a lei anterior, mesmo a sentença sendo prolatada agora. Ora, agora com a nova lei, que foi totalmente alterada e que nós sabemos que a matéria processual é aplicável de uma forma imediata. É o artigo 2 do Código de Processo Penal, o artigo 14 do CPC, determina que as alterações processuais sejam utilizadas, sejam usadas imediatamente. Bom, e isso me chamou a atenção. Imagina, então, o preconceito, isso é que a gente tem que acabar, e que eu digo isso em todos os lugares que eu vou. Tem que se acabar com o preconceito. Antigamente, se tinha a ideia que o Ministério Público era o órgão acima do bem e do mal e que só acusava que era culpado. E não é. Eu vejo muita acusação desatenta, muita acusação natimorta, e realmente com essa grave violação a direitos e garantias das pessoas. Porque eu dizia na comissão de juristas lá, da lei de improbidade, a simples, entre aspas, acusação para pessoa de bem já é a condenação. Igual para esse auditor que eu disse para vocês, que foi preso, foi acusado, foi inocentado, mas não conseguiu mais trabalhar, ficou inutilizado, com uma aposentadoria proporcional ao tempo de serviço. Quer dizer, então eu vejo com bons olhos, acho realmente que essa mudança legislativa veio em boa hora, acho que a utilização do acervo probatório, né, na ação de improbidade, se for igual ao acervo probatório fático, a ação penal tem reflexo. Se algum servidor público for condenado sobre o mesmo fato que ele for absolvido na esfera disciplinar, mesmo que tenha sido em data posterior, entendo que cabe o recurso de revisão, entendo que ele pode rever essa situação. Se não tiver 5 anos ainda do ato de demissão ou do ato punitivo, ele pode ingressar com a ação e judicializar. Se tiver mais, ele, pela Lei 8.112, pode a qualquer tempo, desde que tenha fato novo. Então, são com essas breves considerações que eu quis ser bem objetivo, trazer um tema muito importante para a reflexão, né? Realmente reputo, juntamente com prescrição, juntamente com outras situações da lei, como de grande valia. Esse reflexo do direito penal hoje, na improbidade, é a grande luta de quem advoga no direito administrativo sancionador. Posso dizer isso a vocês, que eu na 8.112, eu tenho 40 páginas de comentários só sobre o artigo 126, e eu dizia ferimento a princípio da inocência, bis in idem, ou seja, como é que pode ser absolvido por falta de prova pelo 386 do Código de Processo Penal e não ter reflexo, inconstitucionalidade da expressão que não permite. Isso tudo eu já vinha defendendo. E agora, com reconhecimento pelo legislador, né, me deixou realmente muito confortável em dizer para vocês que temos uma nova era no direito administrativo sancionador, onde teremos muito mais condições de demonstrar defesas coerentes e corretas. É óbvio que aqui a gente não defende o servidor público que seja desonesto nem ímprobo. Defendemos aquele que tem o direito de errar, de se equivocar e que pode responder a outro tipo de persecução, a uma outra ação, um processo disciplinar, uma ação de reparação civil. Ele não está imune a isso, mas a improbidade é deixar bem claro, tem que ser ato doloso, tem que ser ato realmente com má fé e desonestidade. Muito obrigado, agradecendo aqui o professor Rafael e a presença de todos vocês. Obrigado, professor Mauro, excelente palestra. O Mauro sempre teve essa visão realmente mais crítica da lei de improbidade, e ele já antecipou nas suas obras, nas suas atuações como advogado, várias teses que acabaram sendo confirmadas nesse novo diploma legal. Então, parabéns, Mauro, pelo seu trabalho, pela sua trajetória, pelo seu profissionalismo. E a gente agradece mais uma vez essa palestra do professor Mauro, lembrando que a gente vai continuar com o curso, na próxima terça é comigo,
Na verdade, eu já teria dado a minha aula, só que eu fiz a troca com o Rodrigo Valgas. Então, o Valgas falou na semana passada e eu falo na próxima semana, trazendo um panorama geral da reforma da Lei de Improbidade. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos e a todas e até a próxima semana. Tchau, tchau.